Olá, meus alunos queridos, estamos aqui de volta para mais uma aula de Direito do Trabalho e hoje nós vamos dar continuidade na aula passada que fala a respeito de empregado, empregador e os requisitos de cada um. Então vamos lá? Apenas me apresentando rapidamente, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho pelo Mackenzie, mestranda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo e aqui estão disponíveis os nossos canais de rede social, inclusive o Direito Erga Omnes, que é o nosso canal, onde você terá acesso a todas as nossas aulas, tanto das minhas aulas de Direito do Trabalho, quanto da professora Marcela Magno, que ministra as aulas de Direito Tributário. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao trabalho, dando continuidade aos requisitos, para que um sujeito seja considerado empregado, nós iniciaremos e falaremos da pessoa física, que é um pré-requisito necessário para que um trabalhador seja considerado empregado. Então, pessoa física, meus queridos, na relação de emprego, deve haver a prestação de serviço por pessoa física, Assim, se existe uma prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, como nós vimos na aula passada, não caberá a aplicação do direito do trabalho, das normas trabalhistas. E, com fundamento também no que nós falamos anteriormente, no princípio da primazia da realidade, nós podemos desconstituir algumas situações, como a utilização de pessoas jurídicas para reconhecer o vínculo empregatício, que também nós falamos na aula anterior. E aqui o Maurício Godinho Delgado, vamos na tela cheia, por favor, ele traz um conceito de pessoa física. Ele diz o seguinte: a realidade concreta, aqui ele trata da primazia, da importância da primazia da realidade, e ele diz o seguinte: a realidade concreta pode evidenciar a utilização simulatória de roupagem de pessoa jurídica para encobrir a prestação efetiva de serviços por uma pessoa específica, pessoa física, celebrando uma relação jurídica sem a indeterminação do caráter individual que tende a caracterizar a atuação de qualquer pessoa jurídica, ok? Próximo requisito é a pessoalidade, para que um trabalhador seja considerado empregado, queridos, a pessoalidade nada mais é do que o contrato firmado com uma pessoa certa e determinada. Então, vocês percebem aqui que tem vários crachazinhos, que tem foto, nome, RG nessa imagem? Pois é, essa é a pessoalidade. Eu contratei aquela pessoa, o João, e o João trabalhará para mim de forma pessoal, Ou seja, gente, para que o serviço seja prestado para o empregador, é necessária a pessoalidade do meu empregado Joãozinho. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, exceto, salvo a anuência do seu patrão, do empregador. Dessa forma, meus queridos, a pessoalidade, ela torna um contrato de trabalho, um negócio jurídico intransferível. O negócio jurídico do contrato de trabalho é intransferível, exceto nos casos em que um empregador autorize ou aceite a indicação de um outro executor pelo trabalho, que o empregado ele indique ali um outro executor. Prosseguindo nas características, nós temos aqui uma plaquinha de atenção, vamos lá. O que diz essa plaquinha de atenção? Vamos lá na tela cheia. Existem algumas obrigações, queridos, que são de caráter personalíssimo. Isso quer dizer o seguinte: quando eu tenho contrato empregado, eu vou contratar um ator, Eu vou lá contratar o Maurício Fagundes. É Maurício Fagundes? Não, Antônio Fagundes, gente. Vocês veem como eu estou totalmente fora dos atores aí de novelas. Então, se eu contrato lá o Antônio Fagundes para fazer a minha novela, eu quero que venha o Antônio Fagundes.
E eu não quero que ele envie um Joãozinho para fazer o papel dele na minha novela. Logo, essa obrigação do Antônio Fagundes comigo, ela é personalíssima. Por quê? Porque eu contratei o trabalhador em função da sua fama, né? Por quê, gente? Porque dessa forma, a obrigação é fungível, ou seja, não permite substituição do empregado, não permite a substituição do empregado. Já as obrigações que têm o caráter fungível, essa sim pode ocorrer a substituição de um empregado para o outro. Um exemplo clássico disso, queridos, são as férias, tá? As férias, quando um empregado ele sai de férias, eu coloco ali um outro funcionário que está trabalhando comigo para cobrir as férias daquele empregado que foi gozado o seu direito, tá? Logo, gente, o serviço, ele não é personalíssimo, tá? O serviço, o trabalho, o que vai ser executado não é personalíssimo, ok? Bom, aqui também nós temos a figura da repetição dos serviços, né? A repetição dos serviços por um mesmo empregado de forma contínua ou intermitente, ou seja, por semana, por quinzena ou por mês, né? Por longos períodos, isso comprova-se a pessoalidade do trabalhador. Gente, aqui vocês precisam ter muita atenção, inclusive nas audiências trabalhistas, porque quando você chega diante de uma questão em que é necessário o reconhecimento de vínculo, pode vir aqui para mim, por favor, o reconhecimento de vínculo, e vai lá o preposto da empresa e fala assim, não, mas ele era o garçom, mas ele só ia a cada 15 dias. Não importa, meus queridos, se há pessoalidade, ele ele tinha a repetição de serviços, ainda que quinzenalmente. Então, aquele clássico bico, isso não existe na Justiça do Trabalho. Bom, prosseguindo aqui, nós temos também, não podemos deixar de dizer, que o trabalho em si, o trabalho, a execução daquele serviço, ele não é uma obrigação personalíssima, gente. O que é personalíssimo é o contrato de emprego, tá? Ou a obrigação que dele decorre. Então, o trabalho em si, ele não é personalíssimo, ok? O que é personalíssimo é, sim, o contrato de emprego ou a obrigação que dele decorre, tá? Nós temos aqui a figura, na letra da lei, da súmula 159, 1 do TST, que diz, né, que reflete essa posição. Essa súmula, ela permite a substituição do empregado em razão de férias, ok? O que demonstra o caráter pessoal da relação de trabalho e não personalíssimo. Então, vamos lá ler aqui a letra da lei, né, na tela cheia, a súmula 159 do TST. Ela diz aqui: substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Então, diz, enquanto perdurar a deixa eu apagar aqui. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive, nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído, né? E aí temos aqui o item 2 que diz, vago o cargo em definitivo, o empregado passa a ocupar o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Temos agora, queridos, essa figura, né, do contrato de equipe. Professora, pelo amor de Deus, que contrato é esse? Calma, vamos entender tudo agora. O contrato de equipe é uma figura especial do direito do trabalho que nada mais é do que um feixe de contratos individuais que é firmado entre cada um daquela equipe com o empregador. Então, se eu tenho uma casa de shows e eu contrato uma banda para tocar na casa de shows, né? E o empregador, ele vai fazer um contrato individual com cada integrante daquela banda, ok? Logo,
há pessoalidade entre cada membro do grupo e os demais, tá? Então, existe essa pessoalidade, assim como entre ele, assim como existe pessoalidade entre eles e o empregador. A figura do contrato de equipe, queridos, ela também se caracteriza porque se exige um representante daquele grupo, né? Um representante daquele grupo, ele será um trabalhador que representa o grupo. Mas esse trabalhador que apenas representa o grupo, deixa eu apagar aqui, que apenas representa o grupo, ele não é o empregador. Não é o empregador, tá? Os contratos, meus queridos alunos, eles são independentes e autônomos, tá? Então, a extinção de um integrante, do membro dessa equipe, não alcança os demais contratos daqueles que permaneceram, tá? A sua característica mesmo é a reunião espontânea dos membros. Tá? Então, se a característica é a união espontânea de cada membro, existe a pessoalidade, ok? Muito obrigada por mais uma aula, né, aqui no nosso canal Direito Erga Omnes. Estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas nos nossos canais, né, de comunicação. Fiquem todos com Deus e não deixem de cuidar da sua família. Tchau, tchau.